Eu queria contar a piada de um português. Tem algum português aqui? Se tiver. Na verdade, não é um português, não. Um irlandês. Não vou falar português, não, para a gente não discriminar o português. Então, ele é um irlandês, não é português. O Manuel, ele contratou um advogado porque ele cometeu um crime. E ele falou para o advogado o seguinte, Manuel. Falou, é o seguinte, eu vou te pagar 20 mil euros se eu pegar 5 anos de cadeia. Mas se eu pegar 1 ano de cadeia, eu vou te pagar 50 mil euros. Ok. E aí então, o advogado foi trabalhar, que também era irlandês, o advogado. E aí, trabalhando, ele chegou para o cliente dele, para o Manuel, e disse, olha, eu consegui, você vai pegar só 1 ano. Só 1 ano. E agora você tem que me pagar 50 mil euros. Ele disse, maravilha. Foi difícil? Ele falou, foi. Foi muito difícil. Porque o juiz queria te absolver. Mas eu tive que insistir para ele te dar 1 ano. Não é de português essa, é de irlandês. Mas voltando para o espírito. O tema da palavra hoje é como ser um ungido de Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Fala para ela, pergunta para ela, como ser um ungido de Deus? A primeira coisa que eu quero falar nessa manhã é explicar para você o que é unção. Porque essa palavra unção, ela é muito usada no Antigo Testamento. Nós vemos muitas vezes essa palavra sendo falada, quando reis eram ungidos, quando os sacerdotes eram ungidos. E a Bíblia mostra que no Antigo Testamento, somente reis e sacerdotes eram ungidos. Mas a Bíblia diz que hoje nós somos uma geração de reinos e sacerdotes. Então nós somos ungidos, os ungidos de Deus, nessa geração, nessa dispensação. Mas, não sei, quem aqui já fez bolo, né? Das irmãs ou dos irmãos. Mas normalmente quando você vai fazer um bolo, você tem que ungir a forma de bolo. Na verdade a gente usa a palavra untar, mas é a mesma coisa. Você unge ali para que o bolo, na hora de desenformar, ele ficar com a forma ali perfeita. Verdade ou não? Cadê a Eliane? Está aqui hoje? Não, a Eliane faz muitos bolos. Ela não veio hoje não, né? A minha vizinha ali de loja. Mas nós precisamos entender o aspecto da unção no Antigo Testamento. A unção no Antigo Testamento ela é simbolizada pelo óleo, pelo azeite. E o azeite no Antigo Testamento, ele era muito utilizado pelos hebreus. Na verdade, por todos. O principal fruto daquela época era a oliveira, porque o azeite vem da oliveira. Eles usavam para energia, eles usavam para muitas coisas. E nós precisamos entender o que está por trás disso. O que está por trás disso? Porque, na verdade, nós precisamos ser pessoas ungidas de Deus. Nós precisamos ter a unção de Deus. Porque a unção é uma espécie de selo de Deus sobre as nossas vidas. De que realmente somos de Deus e somos espirituais. Uma pessoa ungida é alguém cheio de óleo. O óleo fala do Espírito Santo, é alguém cheio do Espírito Santo. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Nós precisamos ser cheios de Deus. Quando você olha a palavra unção no Antigo Testamento, é a palavra Mexia. Mexia. É a mesma palavra para Cristo no Novo Testamento, que significa o ungido. Alguém aqui já fez crisma na Igreja Católica? Alguém fez? Crisma. Crisma é o ungido, aquele que é ungido. Então, a unção, a palavra unção lá no Antigo Testamento é a palavra Mexia, de onde se originou o termo Messias, que significa ungido. Pastor, mas não é Cristo que é ungido? Cristo também, Cristo o Messias. A palavra Messias é ungido e a palavra Cristo também é ungido. Só que a palavra Cristo é no grego, é a forma grega.
de Messias. Para nós o nome Messias é como, a palavra Messias é como um nome próprio, mas para Deus não. Para Deus está falando da unção. Então nós não podemos desprezar a unção de Deus. E eu sei que, infelizmente, muitas pessoas elas acabam desprezando um pouco a unção de Deus. E começa às vezes a ter uma vida natural. Aí você pode perguntar, mas pastor, por que nós temos que ser cheios do Espírito? Por que nós temos que ser ungidos? Por que nós temos que ter unção? A primeira coisa é que a unção, ela nos dá percepção espiritual. Eu sei que nos nossos dias nós temos visto muitos barulhos, pessoas que fazem barulhos, e muitas vezes nós confundimos barulho com unção. Nós não podemos confundir movimento com unção. Nós não podemos confundir palavra eloquente com unção. Porque às vezes é só barulho. A pessoa é eloquente, prega eloquentemente, mas é só barulho, é só agitação. Pastor, mas é possível a pessoa ser eloquente e ter unção? É possível. É possível ter barulho e ter unção? Claro que é possível. Mas muitas vezes é só barulho, é só agitação, é só movimento, sem unção, sem vida de Deus, sem poder de Deus. Porque unção significa poder de Deus. Unção significa amar o próximo. A unção é diferente, porque a unção, ela não é resultado de agitação, não é resultado de barulho, não é resultado de uma palavra eloquente, que toca a sua emoção. Você precisa diferenciar aquilo que é unção e aquilo que é emoção. Porque, meu irmão, nós temos que deixar de ser pessoas emotivas e seguir o Espírito, e ser pessoas guiadas pelo Espírito. Porque pessoas que são guiadas pelo Espírito, elas não são aquelas pessoas inconstantes, que um dia está bem e um dia não está bem, não. Pessoas cheias do Espírito, elas sempre vão ter uma palavra de fé, elas sempre vão ter um posicionamento de fé. Isso são aqueles que são ungidos por Deus. Mas você não pode pensar que alguns são ungidos e outros não. É porque alguns buscam essa unção e outros simplesmente não se importam. E apenas estão fazendo o suficiente para se manterem salvos. É assim que infelizmente alguns pensam. Mas deixa eu te falar uma coisa, é tão importante ter o selo do Espírito Santo, ter a unção do Espírito Santo. É tão importante ser cheio do Espírito Santo. É porque você pensa talvez que ser cheio do Espírito Santo é uma coisa que é para alguns apenas. Não, quem tem que ser cheio de Espírito é quem ministra. É pastor, é líder, é ministro de louvor. Mas eu te digo que não é. Porque a unção, ela nos dá percepção espiritual. E nós vivemos num mundo natural. Cada dia mais nós precisamos perceber o mover do Espírito. Cada dia mais nós precisamos saber para onde o Espírito está soprando. Cada dia mais nós precisamos ser cheios desse poder, dessa unção, exatamente para manifestar essa unção ao mundo. Para curar as pessoas, para transformar as pessoas. Porque é isso que é unção. Unção, ela nos dá um poder transformador. Aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15, por favor. 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Preste atenção, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você tem que ter percepção espiritual. Somente pessoas ungidas, pessoas espirituais, realmente têm essa percepção. Toma cuidado para você não se tornar um cristão natural, que abandonou a fé e está racionalizando tudo. Cuidado com isso. Cuidado com barulhos que você fica ouvindo.
Cuidado com coisas novas que as pessoas tentam plantar na sua vida. Tudo isso pode matar a sua fé e pode arrancar de você a unção. Nós precisamos ter percepção espiritual. Olha o verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe, é muito importante você ser alguém ungido. Mas uma coisa eu te garanto que vai acontecer com você. Você será mal interpretado. Isso eu te garanto. As pessoas vão olhar e falar, aí ó, o espiritual. Quer ser diferente de todo mundo? Quer ser o santão? É isso que muitos carnais dizem a respeito da pessoa que tem unção, da pessoa que é espiritual. Porque muitas vezes o homem espiritual, ele não é compreendido. O homem que tem unção, justamente porque ele se separa, ele faz muitos dias de jejum, ele ora muito, ele busca muito a Deus, ele está sempre congregando, ele está sempre com os irmãos, ele passa o sábado o dia todo aqui, trabalhando, paga para isso. Para alguns isso é fanatismo religioso, mas é consagração. Nós precisamos mais do que nunca ter a unção de Deus. Alguns dias atrás, uns meses atrás, eu falei que o meu chamado não é dar parabéns para as pessoas. E um irmão veio conversar comigo, falando que algumas pessoas acharam ruim. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando eu falei aquilo, eu não falei que eu não me importo com as pessoas. Eu só falei que eu não fui chamado para isso. E reafirmo, não fui. Até porque eu não consigo dar parabéns para a maioria aqui. Se eu fosse viver de dar parabéns, eu não ia conseguir. Porque não foi para isso que eu fui chamado. As pessoas me pedem para dar parabéns para diversos tipos de pessoas diferentes, que nem são da igreja. Pessoas aqui. E eu, para te falar a verdade, quando um líder me manda uma mensagem, eu não acho ruim. Não é isso. Manda um parabéns para fulano de tal. Pelo menos ele está cuidando. Mas eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para orar por você. As pessoas preferem receber os parabéns do que eu orar por elas. Eu tenho certeza disso. O que eu falei é, eu estou focado no meu ministério. E não é dar parabéns. Ainda que isso possa acontecer. Eu dou os parabéns para os líderes que estão mais próximos de mim, que eu descubro que é o aniversário deles. Que muitos eu nem fico sabendo. Mas, pastor, e se a pessoa sair da igreja? Não, se não, já saiu. Porque, não eu, mas o líder não deu os parabéns, esqueceu. Já saiu. Mas iria sair de qualquer jeito. Se a pessoa sai daqui porque não deram os parabéns para ela, em uma outra ocasião ela iria sair mesmo. Mas quando eu falo que eu não fui chamado para isso, eu falo, eu tenho um foco. E o meu foco é orar por você. Porque quando eu venho orar aqui, eu estou orando por você, eu estou orando pelas pessoas. Eu oro pelos líderes, eu oro por você. Eu lembro de uma situação que alguém conversou comigo, um membro, eu oro por aquilo, mas isso as pessoas não valorizam. Elas valorizam os parabéns. Elas não valorizam eu orar por elas. Os irmãos estão entendendo? Se isso soou ruim, me perdoa. Mas de fato, o que eu quis dizer é, essa não é a minha prioridade. Então, se eu esquecer do seu aniversário, não se sinta mal. Saiba, eu vou estar orando por você. Amém? Pode esquecer do meu, você está livre. Pode ficar tranquilo. Não precisa se lembrar do meu. Pastor, e se eu me lembrar? Amém. Glória a Deus. Manda os parabéns para mim. Mas a pessoa espiritual, às vezes, ela é mal interpretada. Pastor, você se julga alguém espiritual e com unção? Sim. Sim. Você não está sendo soberbo? Não. Eu tenho buscado a unção do Espírito. Eu tenho buscado a unção do Espírito quando eu subo para pregar aqui. Eu tenho buscado a unção do Espírito para administrar melhor, da melhor maneira possível essa igreja aqui. E nós temos que fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. Nós precisamos da unção do Espírito para as coisas menores que você possa imaginar. É que nós desprezamos. É que as pessoas pensam, não, cantar precisa de unção, pregar precisa de unção, mas distribuir envelope não precisa de unção. Qualquer um faz. Arrumar a cadeira não precisa de unção, qualquer um faz. Limpar aqui não precisa de unção, qualquer um faz. Não precisa de habilidade, qualquer um faz.
Distribuir comida, não precisa de unção, qualquer um faz, até o ímpio. Mas não é assim com Deus. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas menores que você possa imaginar, você precisa da unção de Deus. Se é para Deus, você precisa da unção de Deus. Atos capítulo 6, abra lá. Deixa eu ler com você. Atos capítulo 6, verso 1. Atos capítulo 6, verso 1 diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha só, olha para mim aqui. Isso aqui é a igreja primitiva. Eles começaram a distribuir porque naquela época o que estava acontecendo? As pessoas convertiam, vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos começaram a administrar e começaram a ajudar as viúvas, porque era o que a Bíblia dizia que tinha que fazer. Só que eles não estavam dando o alimento para as viúvas helenistas. Quem eram as viúvas helenistas? Eram judeus, mas que nasceram num outro país. Pode acontecer com o judeu, sim, se ele for filho de judeu. Então ele nasceu num outro país e voltou para Jerusalém. E aquelas famílias de viúvas não estavam sendo assistidas, não estavam recebendo alimento, porque os apóstolos não estavam fazendo esse alimento chegar lá. Então eles se sentiram discriminados. E falaram, olha, as viúvas que nasceram aqui estão recebendo comida, mas as nossas viúvas que nasceram em outros países não estão recebendo. Elas começaram a reclamar. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Não foi simplesmente assim, fulano, é o seguinte, você vai cuidar da distribuição agora. Você também. Não. Aqui está dizendo que eles tinham que ser escolhidos. Eles tinham que ser cheios do Espírito para distribuir comida. Tudo bem que o ímpio pode fazer isso, mas sem a unção de Deus não vale nada. Nós temos que ter unção. Vai distribuir envelope com unção. Vai lavar as cadeiras, a igreja, com unção. Vai arrumar as cadeiras. Ontem aqui um grupo ficou com unção de Deus. Tem que ser com unção. O requisito era, olha, quem for distribuir tem que ser cheio do Espírito. E dentre esses 7 que foram escolhidos, estava Estevão. Que se você ler o capítulo 7, aqui nós lemos o 6, se você ler o 7, ele começa a fazer um discurso de tudo que aconteceu com Israel, e no final ele é apedrejado. Um homem poderoso em palavras, e um homem poderoso em obras. Foi esse o homem escolhido para distribuir alimento, uma coisa que entenda bem. Você não precisa de uma grande habilidade para fazer isso, mas você tem que ser cheio do Espírito. Então, mesmo para as coisas que você pensa que é pequena, você precisa da unção. Você precisa. Nós não somos pessoas naturais, que faz tudo de forma racional e natural. Nós somos espirituais. Nós somos da unção. Nós precisamos do óleo do Espírito sobre a nossa cabeça. Você precisa do óleo de Deus sobre você. Você precisa da unção de Deus sobre você. Quem pode dizer amém? Amém. Você recebe isso? Então, a unção é que me dá respaldo no meu ministério. É muito triste quando você vê uma pessoa que ela tem um ministério, mas ela não tem o mover de Deus. Ela não tem unção de Deus. Isso é triste, porque ela está levando na força do braço. Ela está ali porque talvez se tornou um profissional da fé, mas não tem vida, não tem unção. Quando prega, ao invés de promover vida, promove morte. 1 João capítulo 2, versículo 27. 1 João 2, 27. Diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine.
Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. O pastor aqui está falando então que eu não preciso que ninguém me ensine nada. Quero ser independente. Cuidado, porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Só que tem uma coisa. Eu não tenho filhos, mas eu tenho autoridade para ensinar sobre filhos. Porque a unção que eu tenho me ensina todas as coisas. Você não fez uma faculdade de administração, mas você tem uma empresa e ela está indo muito bem, porque o Espírito te ensina todas as coisas. Os irmãos estão entendendo a diferença da unção para quem é ungido e quem não é? Para quem é ungido e quem é natural? Não, pastor, eu vou fazer faculdade porque eu vou ganhar muito dinheiro. Olha, tem unção. Nós somos 100% a favor de quem quer fazer faculdade. Mas a sua fé tem que estar em Deus. Se você for uma pessoa com unção, você vai saber administrar melhor a sua empresa. Você vai saber administrar melhor o seu salário. Porque essa unção aqui nos ensina todas as coisas. Ou seja, vai te ensinar a respeito do seu casamento, da sua união com a sua esposa, com o seu marido. Todas as coisas. Não está dizendo só a respeito de coisas religiosas e espirituais. É claro que tudo provém do espiritual. Mas aqui está falando da sua empresa, do seu negócio, do seu casamento, do seu discipulado, em tudo. Muitas vezes o Espírito Santo ele te ensina, ele sopra. Irmãos, quantas vezes eu fui salvo pelo Espírito Santo? Porque olha, é tanto problema que as pessoas têm que eu não sei como resolver. Eu conheço a palavra, mas eu não tenho resposta para todo mundo. E às vezes a pessoa está me contando um problema ali, meu Deus. E eu já começo a falar, meu Deus, assim, a pessoa não ouve, eu estou só falando, conversando com Deus. O que eu vou falar para essa pessoa? Eu não sei, eu não entendo disso, eu nunca resolvi uma situação como essa. E ali eu fico orando. E o Espírito Santo me dá uma revelação, me dá uma palavra. Ele me ensina algo, ele me lembra de um texto bíblico. E aí vem aquela luz, porque o Espírito nos ensina. O Espírito Santo, meu irmão, está dentro de você. O que o texto está querendo dizer é que você não precisa ser manipulado o tempo inteiro. Sabe? Pessoas que querem manipular. Não, nós temos o Espírito. Nós somos pessoas espirituais. É verdade que nós seguimos direções. Deus coloca pessoas na nossa vida que são bênçãos para nos dar direções e temos que seguir. Mas você tem o Espírito, você tem a unção. Se você tem a unção de Deus, eu não preciso te falar que você não tem que usar roupa curta. O Espírito te ensina todas as coisas. Vou te fazer uma pergunta aqui. Quantas mulheres aqui, no dia que converteram, pegou suas roupas no guarda-roupa e pôs fogo depois? Parte delas, levanta a mão. Se você não fez, não tem problema. Tem aqui umas 3 ou 4 pessoas. Mas não foi porque alguém disse, vai lá e queima aquelas roupas. A unção dentro delas falou, isso daí não me agrada. Talvez você queimou livros, coisas que te ligavam ao passado. Porque o Espírito Santo impeliu você a fazer. E essa é a unção que nos ensina todas as coisas. Essa é a unção que eu tenho, a autoridade que eu tenho para falar, meu irmão, está errado o jeito que você está criando seu filho. E não adianta você falar para mim, você não tem filho, você não sabe a experiência. Tudo bem, não vou ensinar você a trocar fralda, eu nunca troquei uma. Mas falar assim, olha, isso aí está errado o que você está fazendo. Vai dar errado lá na frente. E não adianta você falar para mim que eu não tenho filho, porque eu tenho a unção que me ensina todas as coisas e que me dá autoridade para ensinar sobre todas as coisas. Mas só tem essa autoridade, meu irmão, quem tem unção de Deus. Porque quem tem a unção de Deus tem o respaldo da parte de Deus para ensinar a respeito de todas as coisas. Posso ouvir um amém aqui? Quem aqui tem unção, diga eu tenho. Porque essa unção ela vai te dar autoridade sobre os demônios. Ao invés de você correr dos demônios, você vai correr para expulsar os demônios. A unção ela nos capacita e ela nos dá autoridade sobre o mundo espiritual. Nós precisamos ser ungidos por Deus.
Você precisa ser ungido por Deus para operar nos dons. Você quer operar nos dons? Seja ungido de Deus. Imagina, Deus vai te dar um dom para curar pessoas. Se a hora a pessoa é curada, ela se converte. Deus vai te dar um dom para você administrar. Você vai ter uma unção na área administrativa. Talvez você vai administrar uma grande empresa. Unção. As pessoas que fazem com unção, elas são diferenciadas das pessoas do mundo. O mundo pode ter pessoas que estudaram muito, que têm muita inteligência. Nós valorizamos isso também. Não está sendo desvalorizado aqui. Mas é diferente de uma pessoa que tem unção. Porque a pessoa que tem unção, ela tem uma percepção totalmente diferente. Porque ela é guiada pelo Espírito de Deus e Deus sabe o que é melhor para nós. A unção também, ela nos protege do ataque de inimigos. No Salmo 23, no versículo 5, Salmo 23, verso 5, diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aqui está falando unge, aqui é um salmo de Davi. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Qual que é o significado disso aqui? No Oriente Médio, o pastor, ele tem o costume de pegar óleo e colocar na cabeça da ovelha. Por quê? Porque você tem que entender, eu não sei se você sabe, mas os melhores perfumes, ele tem óleo. Porque ele precisa grudar. A diferença de um perfume francês para um outro perfume, é porque o perfume deles é a essência misturada com óleo. Por isso que você tem que tomar cuidado na hora de passar na sua roupa, que pode manchar. Porque tem óleo ali. E é óleo que vai impregnar o cheiro. Eles colocam uma essência. Mistura. Então, no Antigo Testamento, no Oriente Médio, não era costume tomar banho todos os dias. Era muito quente. Mas eles não tinham água como nós temos aqui. Nem tem até hoje. Só que hoje eles tomam banho, é diferente. Mas naquela época não se tomava banho. Então, quando uma pessoa chegava na casa de alguém, ele pegava o óleo, ungia a cabeça dele, para deixar tudo mais perfumado. Imagina passar 3, 4, 5 dias, uma semana, sem tomar banho. Ainda tem lugares no Oriente Médio que é assim. Só que lugares frios. Então, quando chegava na casa de alguém, passava aquele óleo. Aquela unção. Aquele perfume. Para perfumar todo o corpo. Mas o pastor fazia isso. Ele pegava aquele óleo perfumado e passava na cabeça da ovelha. Porque a ovelha ficava muito... As moscas rodeando a cabeça da ovelha. E a ovelha podia enlouquecer por causa daquelas moscas. E aí o pastor vinha e passava o óleo na cabeça dela. Justamente para aquele cheiro espantar as moscas. Então, a unção, ela nos dá autoridade sobre os demônios. Porque mosca na Bíblia é demônio. Se você tem a unção de Deus na sua vida, o selo da unção de Deus na sua vida, pode ter certeza, tudo que o diabo vai querer fazer é passar longe de você. Porque você vai ser sempre um problema para ele. Pessoas ungidas são sempre um problema para demônios. Aqui em 2 Coríntios capítulo 2, verso 15, diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós exalamos o bom perfume. Então nós temos que ter esse óleo de Deus na nossa vida. Porque quando nós temos o óleo da essência de Deus na nossa vida, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo e vamos, na verdade, ter autoridade sobre os demônios. Só pessoas ungidas têm autoridade sobre os demônios. Se você não é alguém ungido e cheio do Espírito Santo, tudo que você vai fazer é correr do diabo. Olha, você tem autoridade para expulsar demônios. Crê nisso, amém? Deus já te deu essa autoridade. E Ele quer usar você para expulsar os demônios. A unção também, ela mantém acesa a chama do Espírito em nós. Porque não sei se você sabe, mas a chama do Espírito pode apagar. O
que a Bíblia nos exorta é: não apagueis, não extingais o Espírito. Então, dependendo do comportamento que a pessoa assume, um comportamento natural, um comportamento incrédulo, ela pode apagar a chama do Espírito dentro dela. E eu te digo, meu irmão, isso é triste. Pessoas que um dia foram usadas por Deus, tremendamente usadas por Deus, agora a chama do Espírito se apagou nela. Os irmãos estão entendendo? Já viram alguém assim? É muito ruim, meu irmão. Mateus capítulo 25, deixa eu ler aqui para você, versículo 1, Mateus 25, 1. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, saía ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui nessa parábola, entre as 10 virgens, o diferencial é que 5 delas tinham unção. E 5 delas eram imprudentes. Você sabe que muitas vezes eu estou pregando e eu percebo que as pessoas elas estão em outro mundo quando eu estou pregando. Estão em outra realidade, voando. É o culto de corpo presente. Por que isso, pastor? A unção, toda pessoa que tem unção, ela tem fome. Ela quer mais. Ela quer conhecer mais. Ela quer crescer mais. Ela quer mais o poder. Não é uma pessoa que está para baixo, deprimida. Isso pode revelar que o óleo acabou. Aqui eram 5 virgens prudentes e 5 imprudentes. O texto aqui não está falando da igreja. O texto aqui está falando de Israel. Mas sabe, aqueles que tiveram óleo foram os que permaneceram até o final, que tinham azeite, que tinham unção. Nós precisamos da unção. Nós precisamos que as nossas lâmpadas sejam cheias da unção, porque é essa unção que vai manter a chama acesa. É esse óleo que vai manter a chama acesa. Então, meu irmão, não seja indiferente quando você vier para o culto. Não é lugar de dormir aqui. Também não é lugar de ficar no telefone. Nem é um lugar de estar nas nuvens. Aqui é um lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus e para aprender mais a respeito da palavra. Não deixe a chama do Espírito apagar. Não deixe. Seja cheio do fogo todos os dias. Tenha fome da palavra de Deus. Queira conhecer mais. Eu sei que as pessoas tratam com muito desprezo, às vezes, uma palavra. Não trate assim, meu irmão. Não trate uma palavra com desprezo. Eu vou te falar por quê. Talvez você ache que para um pastor é simples vir aqui todo domingo e pregar uma palavra. Não é, não. Você ficar domingo após domingo, preparar uma palavra, algo novo para você. Não, isso eu já falei. Não, aquilo eu já preguei. Isso aqui todo mundo já sabe. Dá crise. Mas não é só comigo, não. Não é só comigo. Eu fico tranquilo quando eu vejo pastores do nível de pastor Aloísio falar a mesma coisa, sentir a mesma coisa que eu. E às vezes requentar uma palavra. Sabe o que é requentar uma palavra?
Você pega uma palavra que você ministrou há 3, 4 anos atrás, muda o título, prega ela de novo, ninguém vai saber. Por quê, pastor? Porque quase ninguém prestou atenção, já passou 3 anos mesmo, então prega de novo. Pastor Luiz faz isso? Faz, eu também faço, todos os pastores, porque tem semana que você está inspirado, tem semana que você tem que pedir misericórdia. Fala, não sei o que fazer. E tem semana que eu preparo uma palavra e falo, não ficou boa. E eu falo para Deus, mas é a única que eu tenho, então me usa. Os irmãos estão entendendo? Mas não é simples. Para mim, não é. Para o pastor Jonathan é mais, para a pastora Poliana, são profetas, eles são muito inspirativos. Mas eu fico muito tempo meditando. Eu vou buscar o original da palavra, eu vou buscar o contexto, eu vou buscar a cultura, tudo, para trazer para você uma palavra que você vai entender, que você vai assimilar, vai receber e vai ter revelação. Para eles eu falo que é fácil, é claro que eu sei que não é. Eles também oram muito. E eu sei também que eles passam por isso. Mas o profeta ele é muito inspirativo, ele sobe aqui, às vezes ele nem tem tanta coisa. Mas o pouco que ele tem, ele consegue fazer muita coisa. Porque o Espírito Santo move. E quando eu subo aqui, move também. Mas entenda que quando eu trago uma palavra aqui, é uma palavra ungida e você tem que receber. Mas ela só será ungida se você receber. Se você não for receptivo, você vai deixar passar. Por que você vai deixar passar? Você vai deixar passar porque durante a semana eu fico espremendo as azeitonas aqui. Para ver se sai óleo. Para derramar sobre a sua cabeça. Porque o que a palavra diz é que é o óleo que vem sobre a cabeça de Arão. Que desce pela barba até a gola. Então é a unção que vem sobre a minha vida, que vem sobre a vida dos líderes e que vem sobre a sua vida. Não despreze o que é pregado aqui. Porque isso é importante. Então não chega aqui para dormir, ou para ficar no celular, ou para ficar com a cabeça nas nuvens. Isso não é bom. Nós precisamos ter a lâmpada do Espírito acesa. O Salmo 119, 115 fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós precisamos estar com a lâmpada acesa, para ter clareza onde nós vamos pisar. Posso ouvir um amém agora? A unção também me capacita a salvar vidas. Lucas capítulo 10, versículo 30. Lucas capítulo 10, verso 30. Diz assim, vou ler aqui na minha tradução. Respondeu-lhe Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo, passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e vendo, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. A pergunta para Jesus tinha sido, como que eu faço para herdar o reino de Deus? E aí Jesus fala dos mandamentos e conta essa história. Ainda que essa seja para nós considerada uma parábola, é muito provável que essa história aconteceu e foi real. Porque aqui Jesus cita o nome da cidade de Jerusalém, de Jericó, ele fala de um levita e do sacerdote, mas a primeira coisa que você tem que entender é que a religião não pode fazer nada para salvar uma pessoa. E se você é um crente sem unção, você pode ter caído exatamente na mesma condição que os levitas e sacerdotes caíram. Numa condição apenas religiosa, que eu vou lá, cumpro o protocolo, mas eu não tenho unção. Eu vou na célula, eu venho no culto, mas eu não tenho unção. Eu não sinto mais a presença de Deus. Os dons
já não operam mais através de mim, eu já não tenho fé. A religião não pode fazer nada por ninguém. Meu irmão, nós precisamos da unção de Deus. Nós precisamos ser ungidos por Deus. Perceba, a Bíblia fala que o homem descia de Jerusalém para Jericó. É uma descida de 1.200 metros em, eu acho que 24 quilômetros. É uma descida íngreme e muito perigosa. Naquela época, muito mais perigosa, porque são montanhas. Você tem que descer montanhas. E aquele era o local onde ficavam os saqueadores, os assaltantes. E a Bíblia diz que os assaltantes pegaram o homem, saquearam ele e deixaram ele desmaiado. Aqui está falando meio morto. Mas ele estava lá desmaiado, talvez iria morrer ali. Mas a Bíblia diz que passou um sacerdote, viu e passou do outro lado. O levita, a mesma coisa, seguiu o mesmo caminho, descia de Jerusalém para Jericó. Não sei se você sabe, mas Jerusalém era o lugar onde estava o templo de Deus, onde eles adoravam a Deus, onde eles buscavam a Deus, cidade da bênção. Mas de repente, lá estava Jericó, lá embaixo, lá na maior depressão. Jericó, uma cidade amaldiçoada. Eles estavam saindo da posição da bênção para ir para uma cidade amaldiçoada. E eles descendo, levita e sacerdote, viram aquele homem, passaram do outro lado. Passaram para o outro lado. Não se importaram. Foram indiferentes àquele homem. Mas é assim a religião. Ela tem uma aparência de bondade e de humildade, mas no fundo são só regras. Esses homens certamente estavam ministrando lá no templo. Eles tinham acabado de ministrar no templo e estavam descendo para a cidade deles. Mas quando viram que o homem ali, quando tiveram que pôr em prática aquilo que realmente era a verdadeira religião, eles passaram de largo. Sabe que pessoas que não têm unção, elas nem se importam com o que está acontecendo. Não se importa se essa igreja ganha almas ou não ganha. Elas não se importam com nada se as pessoas têm necessidade ou não. Nós precisamos nos importar. E pessoas que têm unção, elas se importam. Sabe o que a Bíblia diz? A palavra diz que também veio passando um samaritano. E o samaritano era aquele povo totalmente rejeitado pelo judeu. Porque eles eram uma mistura de judeus e gregos. Então eles eram mestiços. Eles não eram judeus puros. E eram discriminados pelos judeus. Mas a Bíblia diz que um samaritano passou ali. Aquele samaritano, quando passou, a primeira coisa que ele fez. O que a Bíblia diz que ele fez? Qual foi a primeira coisa? Lê aí. Eu sei que vai vir algo superficial a você. Mas o que ele fez? Ele aproximou. Aproximou. Quem tem unção, se aproxima de quem precisa. Quem não tem, não está nem aí. Vai passar de largo. Vai passar do outro lado. Quem tem unção, se aproxima. Quer ganhar uma vida para Jesus, se aproxima. E aqui nós não estamos falando agora de doentes, como estava aqui esse homem, não. Estou falando de pessoas que estão doentes na alma. Você precisa se aproximar dela. Como o David hoje falou aqui no louvor. Né, de se aproximar de alguém que está com problema. E ajudar a resolver esse problema. O samaritano não foi indiferente. O samaritano não foi indiferente ao problema daquele homem que estava lá. E nós também não podemos ser. Nós temos que nos aproximar dessas pessoas que precisam e que nos pedem ajuda. Naquele caso ali, aquele homem nem pediu ajuda, mas o samaritano se aproximou. Mas, meu irmão, a palavra diz que ele se aproximou e ele derramou sobre as feridas daquele homem. Ele atou, enfaixou as feridas daquele homem. Não é isso que o texto diz? Vamos ver aqui. 34. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas. Enfaixou-lhe as feridas. Então a primeira coisa é que pessoas ungidas, elas se aproximam das outras pessoas. Nós precisamos nos aproximar das pessoas para ganhá-las para Jesus, para salvá-las para Cristo. Mas esse aproximar tem a ver com a sua compaixão. Ele se aproximou porque ele tinha compaixão. E você vai ver na sequência da palavra que ele não só tinha compaixão, mas ele tinha unção. E era por isso que ele tinha compaixão. Ele tinha unção também. Porque a Bíblia diz que ele enfaixou
as feridas daquele homem, para proteger aquelas feridas, né, de sujeira, de ataques. Mas a palavra diz que ele também derramou azeite e vinho. Por que ele derramou azeite sobre aquelas feridas? Porque ele tinha azeite. Porque ele tinha óleo. Você só vai derramar aquilo que você tem, meu irmão. Se quer curar as feridas das pessoas, você tem que ter unção. Você tem que ter óleo. Você tem que ter azeite. E azeite e óleo não é do dia para a noite que vai acontecer. Você tem que ter unção. Primeira coisa, compaixão, aproximou. Segunda coisa, você tem que ser ungido. Porque você vai ter que ungir a ferida das pessoas. Só tem uma coisa que cura a ferida das pessoas: unção. Ele derramou unção ali. Ele derramou óleo naquelas feridas. E ele derramou óleo e ele derramou vinho. Aquele homem, aquele bom samaritano, mesmo tendo sido alguém rejeitado pelos próprios sacerdotes e levitas que tinham descido, foi ele que foi lá socorrer. Foi ele que se aproximou, porque ele tinha óleo. Ele tinha unção. Quer salvar as pessoas, então tem unção. Porque se você tem unção, diferentemente do que as pessoas pensam, você vai se importar com as pessoas sim. Meu irmão, deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Ser julgado por não dar um aniversário, parabéns para as pessoas, é desprezar tantas outras coisas que você não me vê fazer. Eu poderia agora falar um monte de coisa aqui para você, que eu faço e você nem fica sabendo. De socorrer pessoas, pastores, de ir atrás, de andar quilômetros para salvar uma vida. As pessoas não veem isso. Elas só veem um pastor que não dá os parabéns para alguém no dia que ele faz aniversário. Ela não vê o pastor que vai atrás de outro pastor que está com um problema sério. Ela não vê o pastor que vai atrás de uma ovelha que se perdeu, que recebe uma visita. Quilômetros de distância. Eu já andei 180 quilômetros para ir atrás de uma ovelha. Eu precisava falar isso para você, mas quando você me julga porque eu não dou os parabéns, você está ignorando todas as outras coisas que eu já fiz para salvar uma vida. Nos hospitais da vida, me expondo. No período que todo mundo estava em casa, eu não tive esse direito. E graças a Deus pela minha fé. A esposa do meu funcionário que não era crente morreu. Tinha 30 anos. Com Covid. Ninguém quis levar o meu funcionário para o velório, porque ele estava com Covid. Ficou dentro do meu carro, foi triste. Foi triste, porque nenhum familiar abraçou ele. Nenhum. Só eu e a Poliana dentro do carro com ele. Mas aí você me julga porque eu não dou os parabéns para alguém. Você acha justo? Quando alguém tem qualquer necessidade que fala comigo, sou o primeiro a ir. Hospital, eu que vou. Então não me julgue por um parabéns que eu não te dei. Não me julgue por isso. Esse homem, ele derramou do azeite dele sobre aquelas feridas lá. E o homem que tem unção tem que fazer isso. Mas não foi só isso. Ele não parou aí. Porque a palavra diz que ele colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. Ele próprio se sacrificou em função daquele homem. Porque pessoas que têm unção fazem isso. Pessoas que têm unção, eles se sacrificam em função de outro, para o benefício do outro. Você acha que para você foi só um dia a mais que passou ontem? Não, mas para as pessoas que estavam trabalhando aqui foi duro. Os monitores aí é 100% do tempo ligado com o menino. Porque tem uns meninos que você sabe, né? Cabeça de vento. Se deixar, sai para a rua, vai. 100% do tempo ali, os outros trabalhando, e cadeira, e arrumando, e tira a cadeira, e põe cadeira, e tira de novo, põe de novo. E almoça, e joga no chão, e limpa banheiro. Para muitos foi só um dia, mas para pessoas espirituais não. Esse dia foi importante. Foi um sacrifício, claro, como o pastor Jonathan falou no começo aqui, eu estava ali, mas eu estava ouvindo. Porque eu estava terminando a palavra. Não tinha terminado, porque quando eu estava saindo de casa, Deus falou comigo. E eu falei, opa, eu tenho que anotar isso. Não tinha dado tempo. Mas é sacrificial. Mas é assim mesmo. Pessoas que querem unção tem que ser assim. Ele tem que se dedicar, ele tem que se mover nisso. E a palavra diz que mais do que se sacrificar, ele investiu. Ele pegou aquele homem, colocou sobre a sua própria cavalgadura,
e levou para a hospedaria. A hospedaria é a igreja. Ele levou, e o samaritano é Jesus. Ele levou aquele homem para a hospedaria, pegou 2 denários e deu para o hospedeiro. Falou, olha, é o seguinte, eu vou embora, vou viajar, mas eu vou voltar e vou passar aqui. Se você gastar alguma coisa a mais com ele, eu vou te pagar quando voltar. Um denário, ele era o equivalente a um dia de trabalho. Então ele deu 2. Ele deu a entender que voltaria no 3º dia, o que aponta para Cristo. Porque Jesus vai voltar no amanhecer do 3º dia, nós já estamos. No amanhecer do 3º dia. Ele deu 2 denários, ele deu os recursos que ele tinha para salvar a vida daquele homem, tudo para salvar a vida daquele homem. Mas para isso você tem que ter unção. Se você não tem unção, você nunca vai dar nada, porque você não se importa. Mas se você tem, você vai dar. Você não vai, e não é só o dinheiro, mas ele também deu dinheiro, ele deu os recursos, falou, olha, está aqui. Está aqui. Se você gastar alguma coisa a mais, fica tranquilo. Eu te pago quando voltar. Porque essa é a promessa para nós, meu irmão. Nós estamos aqui trabalhando. Você investiu R$50 para trabalhar no encontro de criança. Você pagou para trabalhar. Foi ou não foi? Pagou ou não pagou? Pagou para trabalhar. Mas olha, ele vai te recompensar quando ele voltar. Não vai ser só uma recompensa aqui, não. Ele vai te dar um galardão lá no céu por isso. Posso ouvir um amém? Aquele homem tinha unção e ele investiu na vida daquele homem financeiramente. Como vocês investem nesse trabalho aqui, nessa obra. Sabe por que você traz seu dízimo aqui? Você confia nessa obra, você confia nesse trabalho. Você está sendo um bom samaritano, que está investindo aqui, que deu o seu dinheiro lá na hospedaria. E falou, cuida dele, porque a responsabilidade de cuidar dos doentes é nossa. É da igreja, aquela hospedaria era a igreja. E o samaritano é Jesus. Mas o samaritano também é um homem ungido. É você que tem a unção de Deus. Para finalizar, talvez a sua pergunta é, pastor, tudo bem, você já falou de unção, que eu tenho que ser ungido, mas como chegar lá? Como eu vou ser alguém ungido? Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Aqui em Atos capítulo 4, verso 31, diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, unção é fruto de oração. Oração é a sua consagração. Quando você tira um tempo para orar, e eu não estou falando da nossa oração aqui de quarta-feira, porque a oração de quarta-feira é a oração coletiva, uma oração pelos ministérios da igreja, né? De modo geral. Mas eu estou falando daquele momento que você passa com Deus na sua casa. Eu quero te dizer que unção é fruto de oração. Unção é fruto de adoração. Unção é fruto de meditação na palavra. Unção é fruto de jejum. Unção é fruto de confissão da palavra. Unção é fruto de louvor. E unção é fruto de oração em línguas. Então, você quer ser alguém ungido pelo Espírito, você tem que orar, porque quando eles oraram, tudo tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo, e ficaram cheios de autoridade. Eles se tornaram intrépidos. Eles oraram, a unção veio, foram cheios, e eles começaram a pregar poderosamente. Se você quer pregar com autoridade, de forma poderosa, você tem que ter unção. E a unção é resultado desse relacionamento com Deus aqui. Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Perceba que eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas e ficaram cheios do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer ser cheio do Espírito, você tem que orar mais em línguas. E a oração em línguas, ela não está
presa a um tempo que você tira para ficar com o Senhor. Porque você pode orar em línguas no seu trabalho, você pode orar em línguas dirigindo, você pode orar em línguas fazendo muitas coisas. Ore em línguas. Você quer ser ungido de Deus, cheio do Espírito? Ore em línguas. Aqui diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Estavam cheios. Você precisa ser cheio do Espírito. Nós vemos na Bíblia muitos homens que foram cheios do Espírito Santo. Poderia destacar aqui Davi. Foi cheio do Espírito Santo, matou o gigante, matou o leão, matou o urso. Daniel, cheio do Espírito Santo, foi lançado na cova de leões. Os leões ficaram quietos, mesmo estando com fome. Nós poderíamos falar de José, um homem ungido. Um homem que se tornou alguém muito poderoso, porque era alguém ungido de Deus. Administrou todo o Egito. O mundo não desapareceu por causa da sabedoria de José. Porque naquela época o grande império mundial era o Egito. E eles tiveram que sustentar muitas pessoas por causa da sabedoria de José. Homens ungidos. Paulo, um homem extraordinário, cheio do Espírito, ungido por Deus. Pedro, o pastor Jonathan pregou sobre isso aqui recentemente. Ungido de Deus. João, ungido de Deus. Homens que fizeram coisas extraordinárias, porque entenderam que precisava de algo mais. Não era simplesmente trocar de religião, era ser ungido de Deus. Unção de Deus, meu irmão, é proporcional ao tempo que você passa com Deus. Quanto mais tempo você passa com Deus, quanto mais atividades espirituais você tem, como orar em línguas, adorar, louvar, confessar a palavra, jejuar, interceder, você vai ficando mais cheio do óleo, mais cheio da presença de Deus, mais ungido. E quanto mais ungido você ficar, mais autoridade você vai ter, mais poder você vai ter, mais autoridade quando você abrir a sua boca para pregar, mais dons serão revelados na sua vida. Então se deixe usar pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo.